E o Bruno, agora explica o seguinte: como o Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto, que preside o PL, não podem se falar, como é que estão sendo feitas ou serão feitas as articulações visando a eleição municipal desse ano? Essa é a pergunta de milhões, na verdade, porque até agora não tem ainda uma saída exata, mas o ex-presidente, que ficou cerca de 50 dias aproximadamente ausente da capital federal, retornou hoje de Angra dos Reis e vai começar a tocar então esse ritmo das eleições de 2024, eleições municipais. Inclusive ele vai viajar aos estados e municípios, mas justamente não pode conversar com Valdemar Costa Neto. Eu apurei hoje mais cedo que no sábado haverá uma reunião com aliados de Valdemar Costa Neto para tentar achar um interlocutor. O nome colocado sobre esta mesa redonda já é o do filho do ex-presidente, que é o senador Flávio Bolsonaro. Ele seria o interlocutor, o mensageiro de Valdemar Costa Neto entre o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Não só ambos não podem se falar, quanto também os seus advogados, o que vai dificultar essa ação. E aí, uma curiosidade: a residência de Valdemar Costa Neto é no mesmo local onde é a sede do Partido Liberal. Então, se o ex-presidente estiver lá, o Valdemar Costa Neto não pode estar também no mesmo espaço. Então isso vai dificultar esse planejamento para as eleições de 2024 e para os eventos que vão acontecer. Além disso, o ex-presidente tem também reclamado que a operação da Polícia Federal acabou levando seus assessores e também o chefe da segurança, que agora acabou sendo recolhido, né? Não foi liberado ainda, está detido. Era quem era o líder da segurança do ex-presidente. Então tem muita coisa para ser ajustado nos próximos dias antes de colocar esse bloco na rua para tentar ganhar e eleger o maior número de representantes nas eleições de 2024, viu, Thiago? É isso, Bruno Pinheiro com as últimas notícias de Brasília. Até mais tarde. Vilela, de qualquer forma, uma análise talvez mais jurídica dessa situação, porque se os dois não podem se falar, mas mesmo assim tem aquele jeitinho, alguém vai fazer a discussão intermediária, leva uma informação e traz outra informação. Para a justiça isso não tem problema ou só os dois não podem ser vistos juntos e se conversar até por telefone, enfim? Exato, Thiago. Eles não podem estar juntos, não podem se falar diretamente, que é no sentido de evitar que se combine alguma estratégia ou alguma troca de informações. Nesse sentido, eu vejo que a medida cautelar acabou extrapolando um pouco os limites do caso em si, especialmente no que se relaciona à proibição dos advogados de se falar, que é algo que, inclusive, a OAB tem questionado fortemente, ultrapassa os limites do próprio Estado de Direito. Eu vejo que numa situação como essa, em termos práticos, teremos aí um tercios, talvez, Flávio Bolsonaro já tem sido colocado, que fará a ponte política entre Jair Bolsonaro e o presidente do partido, porque em se tratando de temas ligados ao processo, eles não podem se comunicar nem diretamente. E só acrescentando, a defesa pediu para que ele conseguisse recuperar o passaporte, mas também pediu para que os dois pudessem voltar a se falar. É uma ação específica, Vilela? É um pedido específico. No contexto ainda do mesmo processo, as partes vão atravessando petições, né? Vão fazendo pedidos para que eventualmente se possa relaxar algumas dessas medidas cautelares. No caso, a defesa do presidente Bolsonaro fez um pedido onde coloca tanto a possibilidade de retomada do passaporte para essas viagens internacionais, como na mesma peça o pedido para que possa retomar o contato com o presidente do partido, até para ele desenvolver o trabalho dele, haja vista que o presidente Bolsonaro formalmente é um funcionário do partido. Dora Kramer, é possível proibir políticos de se falarem ou eles dão um jeitinho? Olha, nesse caso, eu não sei até o Vilela podia acrescentar, porque eu fico vendo aqui, de repente, pode ter um risco, porque a decisão é o seguinte: não podem se comunicar. Ora, não podem se comunicar por meio dos advogados, ninguém proibiu o advogado de falar com seus clientes, proibiu os advogados de servirem de ponte para essa comunicação, exatamente para não contornar
a decisão tomada. E a decisão foi essa. Então, se coloca como interlocutor o Flávio Bolsonaro, ou quem quer que seja, eles estão se comunicando. Então, a minha pergunta que eu faria é o seguinte: não se colocam em risco aí de não estarem cumprindo a medida cautelar e aí, de repente, ter um agravamento numa decisão? Quanto pedido de passaporte, todos esses pedidos que a defesa faz parte, porque também o acusado, o investigado, não pode ficar inerte, né? Sob pena das pessoas olharem e dizer, bom, então ele está achando aquilo tudo muito correto, muito certo, não reage. Então, é completamente comum que isso ocorra. Agora, fico me perguntando, tem uma semana menos, né, que o ministro Alexandre de Moraes deu essas duas determinações, impôs essas duas medidas cautelares, por algum motivo que a gente não sabe ainda, não está claro, né? Por que que ele proibiu o Bolsonaro de ter o passaporte, portanto, viajar para lugares que aqui na América do Sul, em alguns lugares do Mercosul, pode ir com a carteira de identidade, né? Mas por quê? Por algum motivo. Isso não está claro. Por que proibiu a comunicação? Por algum motivo. Será que esses motivos se esvaíram, desapareceram em uma semana? Né? Eu acho que agora a gente vai, tudo depende da posição que vai tomar o ministro Alexandre de Moraes frente a essas solicitações. Ô, Dora, deixa eu só acrescentar com você. Eles não poderem se falar causa algum desequilíbrio político para essa discussão eleitoral? Claro que alguma coisa eles já tinham discutido antes, mas causa algum desequilíbrio? Total, né? Total, porque esse momento em que vai ter desincompatibilização, janela para troca de partido, toda a montagem das chapas, e claro que comporta, claro que tem um desequilíbrio. Agora, são pessoas investigadas por denúncias graves, com indícios que estão aparecendo aí aos borbotões. Então, sinto muito, né? Alguma penalidade, a pessoa comete ou é suspeita de cometer isso e aquilo, ela tem uma penalidade, aquilo tem uma consequência. No caso político, é bastante grave, é bastante... Você pergunta, tem algum dano? Eu acho que tem todo o dano possível. Agora, outras pessoas do partido podem se comunicar e assumir esse papel. De repente, o Flávio Bolsonaro, ele não podendo servir de ponte, eu não sei se pode, se isso colocaria algum risco, mas ele pode se combinar com outras pessoas do partido, não com o secretário-geral, Braga Neto, e ele também está incluído nessa proibição. Ô Vilela, a Dora levantou questões jurídicas importantes, se quiser elencar as respostas para que a gente possa entender também? Olha, no que se relaciona a essa questão da limitação dos advogados, é uma afronta ao próprio direito de defesa. Os advogados de réus, dentro de um processo, eles têm a total possibilidade de trocar informações estratégicas desde que não sejam elementos confidenciais. A partir do momento que você tem informações colocadas, decisões colocadas, não há óbice nenhum de que os advogados mantenham esse tipo de diálogo republicano, institucional. Da mesma forma que você pode ter um diálogo do ministro do Supremo com o órgão de investigação, do Ministério Público, da Polícia Federal, enfim, desde que sejam diálogos institucionais. Nesse sentido, esse tipo de limitação pode prejudicar a defesa dos acusados e que, nesse momento, como a Dora muito bem colocou, não se existe nem clareza ainda da totalidade, da potencialidade das acusações. Especialmente quando se trata de Valdemar Costa Neto, por exemplo, não fica nem claro qual teria sido o papel. Me parece que na malfadada reunião que se coloca, ele inclusive teria sido posicionamento contrário à prática de golpe ou qualquer coisa nesse sentido. Então, isso ainda não fica muito claro. E nesse sentido, é muito duro esse tipo de medida cautelar que foi colocada nesse caso. Bom, a gente faz uma pausa na política. Posso perguntar? Oi, Dora, pode acrescentar, por favor. Vilela, assim, se houver essa comunicação indireta, eles correm o risco de ter, assim, de serem acusados de terem infringido a medida cautelar?
Do ponto de vista político, não. Quer dizer, eventualmente, o senador Flávio Bolsonaro vir trocar figurinha de um ou de outro para tratar de temas ligados a uma candidatura, a um posicionamento político do partido, nesse sentido, não. Corre sim, se Flávio Bolsonaro ou qualquer interlocutor começar a fazer troca-troca de informações relacionadas ao processo. Aí sim, tem um risco muito sério de, eventualmente, essa medida cautelar acabar se tornando ainda mais dura, ainda mais draconiana.